Se você está procurando emprego sem sucesso, pode começar a questionar se o caminho do contrato é a decisão certa para você. Neste vídeo, vamos discutir as vantagens e desvantagens do trabalho contratual em comparação com o trabalho em tempo integral. Olá, sou o Brian do A Life After Layoff e hoje falarei sobre o conceito de contrato versus tempo integral. Se você tem procurado emprego, pode ter notado muitas posições de contrato com trabalhos semelhantes aos que você fazia antes. Muitos evitam empregos de contrato por considerá-los de qualidade inferior. Há um estigma em trabalhar nessas posições. De certa forma, isso ainda parece que você não tem um emprego efetivo, apenas temporário. Sou um recrutador corporativo experiente, com mais de 20 anos entrevistando e contratando milhares de pessoas para empresas renomadas globalmente. Compartilharei com você a perspectiva dos recrutadores sobre a contratação e, como coach de carreira, como você deve enxergar o contrato versus o emprego de tempo integral. Se você achar útil os vídeos de um recrutador sobre como se destacar no processo seletivo e se tornar um candidato e funcionário mais atraente, inscreva-se no canal. E novamente, se você está em uma longa e prolongada busca de emprego, provavelmente chegou ao ponto em que talvez esteja frustrado e esteja olhando para essas posições de contrato que continuam aparecendo e talvez as tenha evitado nos últimos meses, tentando realmente focar na posição de tempo integral. Mas em que momento você acena a bandeira branca e diz, ok, vamos analisar mais seriamente as posições de contrato? Vamos falar sobre os prós e os contras de cada um. Portanto, a principal vantagem é que as vagas de contrato estarão mais acessíveis. É apenas como o mercado é, especialmente em um mercado incerto. E enquanto eu gravo isso, nós estamos no meio de uma pandemia e houve muita incerteza econômica e as empresas meio que elas ainda precisam que o trabalho seja feito, mas estão receosas em aumentar o quadro de funcionários, o que pode ser meio frustrante porque em um ponto você sabe contratos sempre foram uma coisa, mas acho que estão mais prevalentes agora. Então, por um lado bom, ou devo dizer por um lado ruim, há muito mais contratos disponíveis. Por um lado positivo, há mais oportunidades de trabalho, especialmente para quem aceita posições contratuais. A primeira coisa é que você tem mais chances de ser considerado para uma posição contratual, pois há mais vagas disponíveis. E contratos também são uma chance para você demonstrar suas habilidades. Se você tem um empregador apreensivo que te vê como um risco, uma posição contratual oferece menos risco para eles e te dá a chance de provar que você pode fazer o trabalho bem feito. Do ponto de vista de um empregador, esse é um processo de pensamento legítimo. Já estive em conversas com gerentes de contratação e equipes de talent acquisition e eles encararam isso como uma estratégia. Se estamos com dificuldades para preencher uma função específica, talvez seja um conjunto de habilidades muito específico ou precisaremos flexibilizar algumas habilidades que alguém não terá todas. Não há unicórnios, eles podem considerar rotas de contratação para reduzir riscos para o gerente de contratação, pois estes tendem a ser avessos ao risco, já que convivem com o contingente de pessoal. E então, se eles tomam uma decisão de contratação que acaba sendo ruim, os gerentes de contratação ficam realmente nervosos com isso, porque agora eles estão presos com alguém que eles têm que desenvolver. Em muitos casos, os gerentes desejam apenas se conectar e prosseguir. Há muita apreensão, né? Em posições em empresas específicas, os gerentes de contratação serão ainda mais criteriosos sobre quem entrevistam, continuando a dizer não para cada candidato apresentado. Se for o caso, sugerimos como estratégia considerar um contrato. Assim eles podem entrar. Se você tem dúvidas sobre as habilidades deles, deixe-os entrar e provar seu valor. Se der certo e eles contribuírem bem, podemos convertê-los para tempo integral. Agora, não estou dizendo que toda posição de contrato é assim e que toda empresa que decide adicionar um funcionário contratado vai ter essa mentalidade. Em certos casos, as empresas têm uma demanda temporária. Após a conclusão desse trabalho ou posição, elas seguem para o próximo. Mas, em muitos casos, essas posições de contrato são uma chance para você demonstrar sua aptidão para reduzir alguns dos riscos do gerente de contratação. Se você assumir sua posição de contrato, isso pode ser algo para perguntar a eles. Existe a possibilidade disso se converter? E se o gerente de contratação disser sim, há realmente uma boa chance de que isso possa se converter? Então você provavelmente sabe que essa é uma situação em que eles criaram um papel de contrato para reduzir alguns dos riscos para que o gerente de contratação possa ser um pouco menos exigente, por assim dizer. Ao considerar e entrevistar para posições de contrato, é importante fazer uma boa pergunta sobre a duração esperada do contrato.
Outra grande vantagem dos contratos é a possibilidade de pivotar para uma nova indústria, tipo de trabalho ou até mesmo adquirir novas habilidades que você não tinha ao trabalhar em uma posição de contrato. Então, se você está olhando para muitos dos empregos na sua área e eles estão exigindo uma certa habilidade de software, ou talvez seja apenas, você sabe, aqui em Nashville, onde eu moro, há muitos hospitais, eu acho que hospitais de varejo como o campo médico. As principais indústrias aqui são essas, com alguma tecnologia também chegando. Porém, eu diria que essas duas são as dominantes. Então, se você chega com um histórico de manufatura ou talvez um histórico financeiro ou algo assim, onde simplesmente não é tão relevante para a indústria, né? É meio que uma lacuna, né? Você pode realmente olhar para uma posição de contrato como uma chance de pivotar seu currículo para que você possa adquirir experiência nesse novo campo. E agora você pode dizer, ei, eu tenho experiência em saúde ou o que seja, então trabalhando nessa posição de contrato você consegue colocar o pé na porta nesse sentido. O mesmo se aplica a habilidades que você pode não ter. Vale a pena considerar vagas de contrato se você acredita que pode suprir essas lacunas. Essa é uma maneira estratégica de adquirir habilidades e preencher lacunas no seu currículo. Eu falo muito sobre isso. No meu curso de treinamento de currículo, aprendemos a preencher lacunas para nos vendermos de maneira mais eficaz. Contratar é uma ótima maneira de fazer isso. Se estiver interessado em mais informações sobre o treinamento de currículo, pesquise sobre combustível para currículo. Deixarei um link abaixo sobre isso. Outra vantagem dos contratos é a possibilidade de manter uma renda enquanto busca uma posição em tempo integral. Ao se candidatar e assumir uma posição de contrato, é importante lembrar que uma busca de emprego típica pode levar de 6 a 9 meses. Talvez mais. Quer dizer, neste mercado você provavelmente está olhando até potencialmente um ano. Para a maioria, o desemprego termina. A maioria das pessoas não tem esse tipo de dinheiro apenas sobrando que podem gastar enquanto estão esperando de uma conta poupança e esperando por um emprego de tempo integral aparecer. Aceitar uma posição de contrato é uma ótima forma de preencher a lacuna e ganhar mais tempo para continuar procurando um emprego de tempo integral perfeito. Então, outro ótimo motivo para contratar é essa continuação da sua renda. Além disso, né, assim como uma empresa pode testar você, você também pode testar a empresa. Então, se você está entrando em uma situação onde se você entrar em um trabalho temporário e não gostar do ambiente, do tipo de trabalho, dos colegas ou do chefe, é uma boa oportunidade de verificar e experimentar. Assim você pode cortar o mal pela raiz tão facilmente quanto a empresa pode fazer o mesmo com você. Então, outra vantagem de contratar é essa sensação de poder molhar o dedo do pé na água. Se você está aqui por ter sido demitido, essa decisão adversa de emprego pode impactar significativamente sua mentalidade. Sua confiança pode realmente te desequilibrar. Enquanto você se recupera, o trabalho temporário pode ajudar a recuperar sua confiança, te reinserir no mercado de trabalho e na rotina, te preparando realmente. E é muito mais fácil encontrar um emprego ou procurar um emprego quando você já tem uma renda estável entrando. Portanto, fazer uma posição de contrato é uma excelente opção, especialmente se você foi demitido e está buscando a próxima oportunidade ideal para você. E em muitos casos, mas nem sempre, as posições de contrato podem realmente pagar mais por hora. Se você extrapolar sua taxa horária para um ano, em muitos casos você pode acabar ganhando significativamente mais do que em um emprego de tempo integral. Agora, isso vem com a falta de, falta de benefícios e falta de todas essas outras coisas, a segurança de uma posição de tempo integral. Eu conheço pessoas que ganham tanto em contratos que podem tirar uma pausa de 2 ou 3 meses por ano e ainda assim se manterem bem financeiramente devido ao alto valor que recebem durante o período em que estão efetivamente trabalhando. Agora você sabe, é uma vida difícil de viver quando você sempre tem que procurar uma nova posição depois de a cada poucos meses. Mas se você fizer corretamente, algumas pessoas ganham bem fazendo isso. Agora que abordamos as vantagens de ser um contratado, vamos analisar o outro lado. Quais são algumas das desvantagens? Quando se compara posições de tempo integral e contratos, algumas pessoas podem preferir continuar buscando uma posição de tempo integral. A primeira coisa é, se você adquirir o hábito de aceitar muitas posições de contrato, vai começar a parecer que você tem um currículo instável. E esse é um dos grandes problemas que um contratado de carreira tem quando está tentando se candidatar a posições de tempo integral. De fato, meus gerentes de contratação sempre me alertam sobre candidatos que só trabalharam 6 meses aqui, 8 ali, 9 lá, um ano em outro lugar. Se eles têm um longo histórico disso, me informam de forma ativa e consistente, independentemente da empresa para a qual estou recrutando. É quase universal. Se eles não têm compromisso com um projeto de longo prazo para vê-lo até o fim, passando pelas mudanças e melhorias de processo, não terão sucesso no meu grupo.
Eu quero alguém comprometido com esses projetos, envolvido no trabalho e capaz de construir relacionamentos. E o fato é que, se você é um funcionário contratado a curto prazo, simplesmente não terá esses relacionamentos de longo prazo que alguém que estaria lá em tempo integral teria. E é simplesmente assim, é o que é. Portanto, é algo para se pensar se você está começando a se inclinar para a posição contratual após posição contratual. Agora, para alguns de vocês em sua carreira, talvez você esteja no crepúsculo de sua carreira e essa seja a melhor opção para você, eu provavelmente não me preocuparia tanto com isso, mas se você é alguém relativamente jovem em sua carreira e começa a entrar em um tipo de currículo saltitante, se você começar a entrar em uma carreira de contratação muito cedo em sua carreira, pode começar a aparecer um currículo saltitante e você pode ter que lutar contra esse preconceito ou essa percepção ou equívoco sobre o seu currículo. Como mencionei anteriormente, na maioria dos casos não há benefícios associados aos contratos. Se você está trabalhando através de uma agência que te colocou, eles podem oferecer benefícios. Em quase todos os casos, uma grande corporação para a qual você está trabalhando terá um pacote de benefícios melhor para seus funcionários em tempo integral, e você vai perder se for um contratado. Estar em um contrato pode gerar uma sensação de limbo, né? Como se sua vida estivesse pausada, especialmente se você trabalhou em posições de tempo integral, foi demitido e então aceitou uma posição de contrato sem um sentimento de alívio. Continue procurando novas posições e planeje seus próximos passos, principalmente se não for efetivado após o término do contrato. E se você tem planos de comprar casas, ter filhos, todos esses grandes eventos da vida que realmente precisam de uma renda estável entrando, pode ser algo para pensar e algo que pode pesar bastante em você. E outro ponto a destacar sobre o contrato é que no fundo você sabe que o empregador não está totalmente comprometido com você. Não há oportunidades de carreira para as quais você está trabalhando a menos que se converta. Mas, em geral, se você está entrando em uma posição de contrato e é apenas uma posição de contrato direta, não há um verdadeiro senso de lealdade e compromisso por parte do empregador, e isso pode meio que pesar em você. E para ir um passo além, há uma sensação de que você não pertence à equipe. No fundo da sua mente você pensa, sim, sou temporário. Eles podem estar falando sobre coisas que vão acontecer no futuro, pensando no próximo ano e prevendo algumas coisas legais com as quais você vai se envolver. No fundo, você pensa que isso é ótimo, mas provavelmente não estará aqui para ver. Então existe, você sabe, aquele sentimento de você sabe não se sentir parte de uma equipe. E novamente, se você trabalhou em tempo integral, você sabe, isso é algo que talvez você não tenha pensado. Então, à medida que você passa pelo processo de considerar se uma posição de contrato ou uma posição de tempo integral é a certa para você, acho que você realmente precisa pesar os prós e os contras. Contratar pode fazer sentido para muitos de nós, mas também existem alguns pontos negativos a serem considerados. E realmente depende apenas da sua preferência pessoal, você sabe qual é o estado do mercado na sua área local e, honestamente, com que frequência seu telefone está tocando. Se você quer que seu telefone toque mais vezes, é nisso que eu me especializo. Tenho um site chamado alifeafterlayoff.com. O livro está repleto de dicas e truques sobre como chamar a atenção do recrutador, conseguir uma entrevista e passar pelo processo seletivo. Não perca o bootcamp gratuito de 5 dias para quem busca emprego. Confira. Esse rolê está carregado de informações internas gratuitas, todas diretamente de um recrutador. Se você está em uma busca de emprego difícil, considere aceitar um contrato. Isso pode ajudar a longo prazo. Obrigado por passar por aqui. Não se esqueça de deixar um like e nos vemos no próximo vídeo.